que hoje o principal problema que a gente tem é a miopia, pelo excesso de uso de telas de visão de perto. Então isso cresce muito, mundialmente esse crescimento acontece, e após a pandemia a gente teve um boom mesmo, principalmente em crianças, porque assim, ó, os olhos nossos, nessa parte de desenvolvimento, os nossos olhos eles vão aumentando de tamanho, normalmente até 10 a 20 anos de idade. Então até 10 anos de idade a gente é hipermétrope, e todo mundo é hipermétrope até os 10, ou deveria ser. Quando chega de 10 a 15 ele vai ficar emétrope e não vai ter grau nenhum. E no momento que esse olho passou do tamanho que era para ser, ele fica míope. O míope é o olho que enxerga bem para perto e mal para longe. E quando a gente está na fase infantil, a gente está desenvolvendo nosso organismo, nossos órgãos. E os nossos órgãos, eles têm uma sensibilidade e uma inteligência de se desenvolver no estímulo que a gente causa. Então, se eu fico muito tempo na visão para perto, o nosso olho vai entender que não precisa mais estar enxergando também para longe. Porque essa nossa visão de longe, ela é desenvolvida desde a época das cavernas, quando a gente precisava enxergar para longe para caçar. A gente precisava enxergar para longe, senão ia vir um bicho e ia pegar a gente, ia comer a gente, então a gente ia morrer. Não adianta enxergar para perto e enxergar para longe. A visão de perto era utilizada para fazer alguma fogueira, para fazer alguma coisa. Então, o desenvolvimento humano se deu com a visão de longe, principalmente com a visão de perto, para uma atividade ou outra. A gente era coletores, né? Nós éramos coletores. E hoje a gente inverteu essa lógica. Hoje a gente fica o tempo inteiro aqui dentro do estúdio, fica dentro de consultório, fica trabalhando em escritórios, fica trabalhando em computadores. Então a gente fica a maioria do tempo trabalhando com a nossa visão de perto e não com a nossa visão de longe. Isso se dá desde a infância. Então o organismo está começando a desenvolver graus de miopia em todas as crianças praticamente, porque elas ficam na sala de aula, que é uma visão que a gente considera para perto, a menos de 30 metros. Saiu da sala de aula, eles ficam nos computadores, ou nos tablets, ou nos celulares. Então, essa musculatura que faz a nossa visão ir para longe está ficando como se fosse atrofiada. E isso até os 10 anos ela depois não se desenvolve mais. E existe algum mecanismo para a gente conseguir que esse olho não fique tão míope ou tão bem para perto, que é o quê? Que é a luz solar. Então, a radiação solar para criança faz bem. Então, é o olho infantil, a gente tem que, claro, passar por uma consulta, ver o grau que tá, mas geralmente ele não tem indicação de uso de óculos solar, né? A não ser, claro, vai sair no sol de meio-dia, vai sair algumas horas ao dia, aí sim. Mas no dia a dia a criança não deve usar óculos de sol, né? Porque a radiação faz com que esse olho tenha um crescimento normal e não desenvolva miopia. E as óticas vendem óculos infantil solar? Sim. É vendido. É porque Sim. não existe uma contraindicação, né? É uma contraindicação relativa. Sim. Porque cada caso é um caso. Por exemplo, se a criança tem uma emetropia, não tem grau, ela pode usar tranquilo, que deve até usar. Então tem indicações de uso. Às vezes a mãe, o pai, o avó tem alguma alteração degenerativa, genética, que tu consegue prever que aquela criança vai se tornar um adolescente, um adulto com algum tipo de degeneração. Então a gente já começa a prevenir desde a infância. Então isso é pontual e realmente deve ser visto sempre por um oftalmologista. A consulta pediátrica é bem importante.